A aula de hoje, pessoal, é sobre função do primeiro grau. Vocês viram lá no blog, eu coloquei para vocês a função do primeiro grau, o tema da aula. E também vocês têm que ver aquele vídeo lá, né? O vídeo vai ajudar um pouquinho, tá, gente? Para a gente aprender a função do primeiro grau, a gente tem que entender algumas coisinhas, tá? Eu vou com bastante calma, igual eu fui de manhã cedo hoje, tá? Sem pressa de vocês entenderem. Vamos entendendo só o que vai sendo dado na aula, tá? Não fica prevendo o que vem pela frente, tá bom? Não, hein? Então vamos lá. Toda função do primeiro grau ela obedece um formato. E o formato dela é y igual a x mais b, certo? Aí o que tem que saber dessa paradinha aqui, dessa função? Numa função do primeiro grau, aqui, o x e o y são as variáveis, correto? Ó, então aqui eu tenho o x e o y. Ó. O x, ele é uma variável chamada de variável independente. Vou deixar assim, ó. O x é uma variável independente. O y nós chamamos de quê? De variável dependente. Certo? Vou te explicar melhor sobre isso. O que acontece? Vamos supor que você vá pegar um táxi, certo? Se eu vou pegar um táxi, por exemplo, é fácil de entender a função do táxi, né? Quando eu pego um táxi, eu tenho duas grandezas envolvidas. Por que duas grandezas envolvidas, professor? Porque o táxi, o cara vai calcular para você o preço que você vai pagar, né? O preço que você vai pagar aqui um preço. E esse preço, ele faz o quê? Ele depende da distância, correto? Tanto o preço quanto a distância são o quê? São variáveis. Cada cliente tem o seu preço, cada cliente tem a sua distância, certo? Se eu fosse colocar aqui, quem seria a variável dependente? Dependente. Aqui, ó, tem uma variável aqui, outra variável aqui. A variável dependente é qual? É o preço. Então, o preço para a gente, ó, seria a variável, o quê? Dependente. E a distância? Independente. Olha por quê. Se eu chego para o taxista e pergunto assim para ele, moço, quanto é o seu preço? O cara vai te perguntar o quê? Ei, mas você quer ir para onde? Ah, eu quero ir para o Shopping Vitória. Aí o cara vai te dar o preço. Certo? Porque o preço depende da distância. Não é verdade isso? Quanto mais longe, mais caro eu pago. Agora, a distância depende do preço? Não. A distância ela existe independente do preço. Agora, o preço não. O preço só vai existir se tiver distância. Então, se eu fosse fazer uma função aqui, o preço seria nosso y e a distância seria o nosso x. Só para você ir pegando uma ideia, tá? Por isso que a gente fala em função que o y é o quê? Uma função de x. Olha aí, porque ele depende de x. Tranquilo? Só isso por enquanto. Aí acontece agora. Nós temos também aqui mais duas constantes, né? Duas letrinhas. Lá na função ali, a gente tem o a e tem o b, não é isso? O a da função, gente, é muito importante para a gente. O a, ele é chamado de taxa de variação. Olha aí, ó. O a é chamado de taxa de variação, certo? O b da função, ele é chamado de quê? O b ele é chamado de coeficiente linear. Não precisa gravar esse nome não, tá? Só o a, linear. O coeficiente linear também é conhecido para a gente como valor inicial da função. Valor inicial da função. Beleza? Isso que é o A e o B. Então tá, pessoal, a gente tem a variável independente, quem faz papel dela é o x.
nós temos a variável dependente, que é o y, certo? Vamos fazer aqui um exemplo para a gente poder entender melhor sobre isso, tá? Tá tudo bem até aí? Áudio, vídeo, tudo ok, né? Beleza? Então tá, vamos lá então. Agora, o que acontece? Esse exemplo aqui, a gente aprender alguma coisinha, ó. Vamos formalizar aqui. Um clássico, ó. Uma operadora de celular oferece 2 planos no sistema pós-pago. No plano A, paga-se uma assinatura de R$ 50 e cada minuto em ligações locais, 25 centavos. No plano B, paga-se um valor fixo de R$ 39 e cada minuto em ligações locais custa 30 centavos. Nessas condições, determine o número mínimo, determine o número de minutos que tornam o plano B menos vantajoso que o plano A. Uma questão clássica de função, gente. Vamos com calma. Vamos colocar aqui primeiro as informações. Eu tenho as informações do A e do B. Eu vou colocar aqui, ó, as informações do A primeiro, certo? O que o A me falou? Que tem uma taxa fixa de R$ 50. Então, o cara vai pagar aqui, ó, R$ 50 é a minha assinatura. É um valor fixo, né? Todo mundo tem que pagar. É assim. E 25 centavos por minuto que o cara usar o telefone. 25 centavos por minuto. Já no plano B, o que acontece? No plano B, o cara paga R$ 39 fixo, que é a assinatura, certo? Ó. E mais 30 centavos por minuto. Mais 30 centavos por minuto. Show? Olha aí. Vamos encontrar a função de cada plano? Vamos lá então. Eu vou encontrar a função do plano A. Eu vou eleger uma variável aqui. Eu vou chamar aqui de T. O T para a gente vai ser o tempo em minutos que o cara usa aí por mês, tá? Como é que eu faço para calcular o preço do plano A? No plano A, como é que eu faço para calcular esse preço aí, gente? Vou botar aqui na frente, hein? Ó, no plano A, como é que eu faço para encontrar o preço? O preço no plano A é igual a R$ 50 mais 0,25 vezes o tempo que ele falar em minutos por mês. Não é assim? Plano A? E o plano B? Como é que eu faço para encontrar o plano B? O plano B, quanto que ele começa pagando? Ele começa pagando, plano B, R$ 39, mais 30 centavos por cada minuto que ele falar. Esse é o plano B. Cara, o que você entende com essa frase aqui? Olha a frase que ele colocou. A pergunta dele, determine o número de minutos, ó, número de minutos que torna o plano B menos vantajoso que o plano A. Para o plano B ser menos vantajoso que o A, ele tem que ter um preço maior ou menor que o A? O que você acha? Para ele ser menos vantajoso, igual aqui está falando, ó, para ele ser menos vantajoso do que o A, o que você acha? Ele tem que ser mais caro ou mais barato que o A? Ele tem que ser mais caro, correto? Então, a pergunta do problema é: quando é que o plano B vai ser maior que o plano A? Que se o plano B for maior, ele é o quê? Menos vantajoso. Tudo bem? Olha aí, ó. Certo? Então, tá bom. Agora, vamos resolver isso. Qual é a função do plano B? 39 mais 0,30x. E do plano A, quanto que é? 50 mais 0,25x. X não, desculpa, errei tudo aqui, né? Calma aí. Não é X, não, é T.
Aqui é T e aqui não é igual, maior, né? Olha aí, ó. Então tá. Então aqui é 0,30 T maior, e aqui T também. Aí eu tenho uma inequação, né? Passa para cá aquele 0,25 subtraindo, né? 0,30 menos 0,25, certo? Passa para lá o 39 também diminuindo. Ok. Aqui deu 0,05T, maior que 11. Agora eu vou dividir, né? Eu vou dividir. Ô, Jesus, botei igual de novo. Agora eu vou dividir isso aqui, né? Vou dividir o quê? 11 por 0,05. 11 por 0,05. Cara, 11 por 0,05 dá quanto? Dá 220. Aí, ó. Vai no rascunho e faz a continha. O que você descobriu? Quando o plano B é pior que o A, né? Menos vantajoso. Quando que ele é menor que o A? Que ele é pior que o A? Quando você usar um tempo maior do que 220. Sim ou não? Correto? Você usar um tempo maior que 220, o plano B vai ficar menos vantajoso. Vai ficar menos vantajoso. E se for menor que 220? Aí o B é melhor. Aí o que acontece, galera? Para você acompanhar legal, quando eu vou. Os problemas misturam tudo para a gente, né? Quando eu vou fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, como que é o gráfico de uma função do grau 1? Quem sabe aí? Como que é o gráfico de uma função do grau 1? Qual é o desenho dele? Se viu isso no passado, no nono ano, né? É uma reta, não é verdade? É uma reta, né? O gráfico. Então, vamos lá. Quando eu faço um gráfico, ó, esse gráfico ele pode ser de duas maneiras. Maneira 1, eu vou colocar aqui a maneira 2, certo? Ó, então, o gráfico ele pode ser de duas maneiras. Eu posso ter uma reta subindo no gráfico, né? Eu posso ter uma reta, ó, subindo, ou eu posso ter uma reta descendo. Olha aí, ó. Beleza? No primeiro modelo, esse aqui, a gente fala que eu estou diante de uma função que crescente, porque a reta está subindo. Toda função do grau 1 é uma reta. Aí, ó. Essa aqui, a reta está o quê? Descendo. Então, aqui ela está decrescente. Quem me fala se uma função é crescente ou decrescente, pessoal, é o A, tá? Ah, é o A, professor? É. Toda função crescente, ela vai ter o A o quê? Positivo, ó, maior que zero. Se o A for negativo, ela é o quê? Decrescente, negativo. Olha aí. Show? Outra coisa que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, meu camarada. Esse pontinho que eu vou pintar aqui agora, vou pintar ele aqui agora para você, hein? De vermelhinho aqui, ó, no cantinho, ó. Esse pontinho aqui é o ponto em que a reta toca o eixo Y. Para quem não sabe, ele é o B da função. Ó, lembra que eu te falei isso? Que o B é o valor inicial. Por que que o B é o valor inicial? Porque naquele pontinho ali, gente, nesse pontinho aqui, o x vale zero e o y vale o b. Nesse pontinho aqui, então, ó, repara, o x vale zero e o y vale b. Então, ele é o valor inicial por isso. Por quê? Porque é onde o x vale zero. Só saber isso. Aonde a função cruza o eixo y é o b da função. E o a, ele faz o quê? Ele me fala se é crescente ou decrescente. Combinado? Aí, para a gente poder exemplificar legal a questão, olha aqui, ó. Eu vou desenhar aqui do lado o gráfico da questão de cima, da situação problema de cima. Olha que maneiro, gente. Então, lá vou eu desenhar esse gráfico, hein, gente? Tentar aqui, hein? Ó. Então, aqui está o plano cartesiano. Show? Ó. Plano cartesiano. Tio desenha fácil agora, né?
Beleza? Aí está o plano cartesiano. Aqui, nesse eixo, é o preço do telefone, da conta do telefone. Ó, aqui é o preço, que está em reais. Aqui embaixo, eu vou ter o tempo, em minutos. Agora eu vou representar aqui essa reta. Olha como é fácil, gente. Vamos lá no plano A. No plano A, aqui está o plano A, ó. Ó, no plano A, quanto que vale a letra, o B do plano A? O B, cara, é onde o quê? Vou botar aqui para você bonitinho, ó. Esse cara aqui, esse 50, ele é o B da função. O 0,25, ele é o A da função, tá? O A sempre acompanha a variável. O 50 está sozinho, então ele é o quê? O valor fixo. Então aqui eu tenho, ó, o B e aqui eu tenho o A, beleza? Então eu tenho aqui minhas duas funções, o A e o B. Organizado, hein? Bonito, hein? Show de bola. Então, para eu marcar esse gráfico, olha como é fácil. A letra A, a função A, ela já começa de um ponto que tem valor 50, não é verdade? Então, vou botar aqui, ó. Ela já começa de um valor de 50 reais. Aí ela sobe, né? Quanto mais caro for, mais eu falar, mais caro. Aí o plano A, né, vai dar uma reta assim, subindo, ó. Ó. Aí, ó. Tá pronto o gráfico do plano A, galera. Professor, só isso? É, aqui, ó, plano A. Beleza? Começa no 50 e vai subindo. Olha que legal agora. O plano B, vou botar aqui de azul. O plano B, ele começa em quantos reais? O plano B, ele começa em R$ 39, não é isso? Ó, o plano B, ele começa em R$ 39. O plano A, ele começa em R$ 50. Show? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa agora. O A da função, ele não é a taxa de variação? O A é a taxa de variação. Já comentei com você logo ali em cima. A taxa de variação, pessoal, ele controla o que? Se a reta é muito inclinada ou pouco inclinada. Certo? Olha aqui, ó. Então, se a taxa for positiva, a reta sobe. Tá aqui. Se a taxa for negativa, a reta desce. A esquerda é sua esquerda. Beleza? Só que nesse caso aqui do A e B, as duas são positivas, as taxas. Quem tem maior taxa, gente? Qual tem maior taxa? O A ou o B? O que você acha aí? Qual tem maior taxa? A taxa do A está aqui, 0,25. Ó, a taxa do B está aqui, 0,30. Quem tem maior taxa? Ah, professor, quem tem maior taxa é o B. Então, se o B tem maior taxa, pessoal, a reta do B, ela é mais inclinada. Assim, ó. Tá vendo, ó? Ela não vai ser assim. Se ela for assim, ela é decrescente. Se ela for assim, o A é zero, uma constante. Então, ela vai subindo, ó. Beleza, ó? Ah, vai ser assim, paralelo. Não. Ela vai ser mais inclinada do que a outra. Vou colocar aqui mais ou menos, ó. Ela vai ser mais inclinada do que a outra. Aí, ó. Escorregou. Escorregou. Ela vai ser mais inclinada do que a outra, certo? Aí, vou botar aqui, ó. Prontinho, ó. Então, essa aí representa o plano do B. Maneiro, professor. Plano B. Aqui tem um ponto, ó. Professor, se cruzaram nesse ponto. Alguém sabe que ponto é esse que elas se cruzaram? Esse pontinho aqui, alguém sabe qual que é? Aí, ó. Esse pontinho que elas se cruzaram, pessoal, é qual pontinho você acha? Esse pontinho aí, pessoal, a gente calculou. Ele é o quê? O número 220. Ah, professor. Olha aí, ó. 220. Olha que legal agora. Repara que nesse ponto aqui, abaixo dele, vou riscar para você aqui, ó. Vamos ver, hein? Qual plano é melhor antes
antes desse ponto? É o plano, o quê? Esse daqui, ó. O plano B é mais vantajoso. Depois que eu passo esse ponto, o plano A é mais vantajoso. Reparou isso? Olha que legal. Olha aí, ó. Essa linha amarela me dá a vantagem de cada plano, certo? Então, vamos botar aqui. Se eu tiver um tempo menor que 220, o plano B é melhor. Só que depois de 220, o plano A é melhor. E nesse pontinho aqui, quer dizer o quê? Que o preço do A é igual ao preço do B. Olha aí, ó. Certo? Então, vamos botar aqui, ó. Se eu tiver, bonitinho, hein? Se o tempo que eu usar for menor que 220 minutos, qual compensa mais, gente? O A ou o B? A compensa o B. Se o tempo for igual a 220 minutos, qual compensa mais? Aí não tem diferença, tá? Porque nesse caso, o A vai ser igual ao B. Agora, e se o tempo for maior que 220 minutos? Aí quem compensa mais? O A. Certo? Aí, ó, a gente destruiu o problema. Tudo explicado bonitinho. Aí você entende para que servem as funções, né, gente? As funções servem para isso. Para eu comparar, para eu poder perguntar sobre quem vale mais, quem vale menos, o comportamento. O que foi interessante que foi o seguinte, gente. A reta, quanto maior o seu a sua taxa, mais inclinada é a reta, tá? Como o B tem taxa maior, então a sua reta é mais inclinada que a do A, tá vendo? E elas se cruzaram num ponto. No ponto que se cruzaram, é o ponto que elas são iguais, certo? Depois, melhor uma e antes, melhor a outra. Vamos lá, então. Aqui, ó, eu tenho um problema para resolver. Ó, exemplo para aprender, certo? Um tanque de capacidade 100 litros está sendo esvaziado. O gráfico representa o comportamento. Então, tá, eu tenho aqui um gráfico, certo? Essa pergunta aqui, pessoal, é feita muito pelo Enem, tá? O Enem, a gente tem que saber disso aqui, né? Interpretar o gráfico. Após quanto tempo começou a esvaziar o tanque? Cara, olha para o gráfico. Se você perceber, nessa região aqui amarela, aqui, ó, o que você percebeu nessa região amarela? Que o volume não mudou. Você concorda comigo? Olha aí, ó. Nessa região amarela, o volume não mudou. Então, na região 1 aqui, ó, o que acontece? O volume está o quê? Constante. O volume está constante. E na parte 2, cara? Ah, professor, na parte 2 o volume está diminuindo. Então, aqui, ó, o volume está o quê? Decrescendo. Né? Está descendo, está diminuindo, ó. Tanto na parte 1, na parte 2, quanto na parte 3. Aí, ó. Então, o volume está o quê? Então, o volume está decrescendo na parte 1 e na parte 2. Beleza? Olha aí, ó. Então, tá. Volume decrescendo. Agora, o seguinte. Quando foi que começou a esvaziar? Ah, professor, começou a esvaziar nesse ponto aqui. Você concorda comigo? Ó, nesse pontinho aqui é quando começou a esvaziar. Então, aqui, ó, começou a esvaziar. Certo? Aí, ó. Aqui é o começo. É o início, né? Aonde começou a esvaziar, o começo. Então, começou a esvaziar onde? Após 5 minutos. Vou responder aqui em cima, hein? Letra A. Começou a esvaziar o quê? Após 5 minutos. E aí, tranquilo? Ó. Fala, pessoal, até aí tá fácil, né? Começou a esvaziar aqui. Agora, olha a pergunta B. Pergunta B é qual? Calcule a vazão nas etapas 1, 2 e 3. Você fala vazão, professor? É, cara. O que vem a ser uma vazão? Vou te explicar aqui então, hein? O que é uma vazão? O Enem gosta muito desse conceito. Ó,
o conceito de vazão é o seguinte. Para eu achar a vazão, eu vou dividir. Dividir o quê? Eu vou fazer a razão, né? Entre o volume de água, ó, o volume de água pelo tempo. Aí, ó. É assim que se encontra a vazão. Você divide o volume pelo tempo. Combinado? Olha aí, ó. Então é assim que a gente encontra a vazão. A gente divide o volume pelo tempo. Beleza? Aí ele quer saber de você a vazão em cada parte. Vamos responder então aqui, letra B. Vamos calcular a vazão na parte 1. Na parte 1, meu camarada, o que acontece? Não tem vazão. Na parte 1, o volume que vazou é 0. Em quanto tempo? Em 5 minutos. Então, a vazão na parte 1 é quanto? A vazão na parte 1 é 0. Não tenho dúvida disso. Beleza? Olha aí, ó. Porque na parte 1 não tem vazamento. Agora na parte 2 tem, né, cara? Aqui, ó. A parte 2 é essa aqui no gráfico, né? Ó, essa é a parte 2. Então a parte 2 tem vazão, não tem? Tem. Gente, a parte 2 é o seguinte. Vamos lá. Vazão da parte 2. Acompanha contigo aqui. Vazão da parte 2. Quanto que vazou na parte 2? Para eu descobrir o tanto que vazou na parte 2, eu tenho que calcular aqui, ó. Ó. Quanto vale isso aqui? Então, na parte 2, eu tinha lá 100 litros no começo, ó. Eu tinha 100. E foi para 20. Então, quanto que vazou? Vazou 80 litros na parte 2. Correto? Em quanto tempo vazou esse valor aí? Em quanto tempo? Eu venho aqui agora, ó. O tempo a gente vai medir aqui. Não é verdade, ó? Olha aí, ó. O tempo é aqui. Pô, o tempo vai ser 5 minutos. Do 5 até o 10, 5 minutos. E agora, dá para achar vazão? Agora dá, professor. Só dividir, né? 80 litros por 5 minutos. Olha aí, ó. Então, a nossa vazão V2 vai ser de quanto? 16 litros por minuto. Aí, ó. Vazão. Beleza? Cara, é muito importante você entender, já começar a ficar esperto nesse triângulozinho aqui, ó. Nas funções, a gente vai usar muito esses triângulos aqui, ó. Beleza? Ó, olha aí, ó. A gente vai usar muito esses triângulozinhos aqui, certo? Professor, e a vazão da parte 3? Como é que eu vou achar agora a vazão da parte 3? Na parte 3, mesma coisa, ó. Eu tenho que calcular esse pedacinho aqui. Quanto que vale? Vale 10, né? Ó, do 20 para o 10, quanto que vale? Aqui, ó, 10 litros. E a outra parte de tempo. Quanto vale o tempo aqui, gente? Daqui até aqui. Também vale 5 minutos, não é verdade? Olha aí, ó. Também vale 5 minutos. Olha aí o triângulozinho aí, ó. Então, vazou 10 litros em 5 minutos. Beleza? Ó. Então, a vazão na parte 3 é de quanto? 2 litros por minuto. Como é que você pode entender isso? Eu estou lá, olhando para o tanque, certo? Fiquei olhando por 5 minutos, nada aconteceu. Quando deu 5 minutos, eu abri uma bomba para sugar água, ou ralo do tanque. Abri o ralo. Aí começou a sugar água. 16 litros por minuto, beleza? Aí começou a vazar água. A parte 3, o que eu fiz? Quando chegou aos 10 minutos, como é que eu vou interpretar isso? Quando chegou aqui, ó, nos 10 minutos, eu fiz o quê? Eu diminuir a potência, certo? Eu diminuir a potência. Aqui, ó. Aqui eu fiz o quê? Diminuição dela, certo? Aí diminuir para quanto? Para 2. É como se eu abrisse uma torneira, tá vazando água. Eu vou fechando, vaza menos, certo? Então a ideia é essa aí. Então aprendemos o que é vazão. E aqui tem mais um comentário a fazer, tá? Nesse problema, nesse contexto, isso não teria problema, tá? Para quem não sabe, gente, esse cálculo aí de vazão nessa questão, vazão
ele é para a gente a taxa de variação. A vazão é a taxa de variação. Olha aí. O que é taxa de variação mesmo? A taxa de variação é o A da função. Reparou que nesse caso aí, a função é decrescente? A função 2 é decrescente e a função 3 também é decrescente. Se eu quisesse, eu poderia vir aqui e colocar assim, ó. Na parte 1, a função não sobe nem desce. Então, eu tenho o A igual a 0. Na parte 2, eu tenho o A negativo. E na parte 3, eu também tenho o A negativo. Aqui eu não coloquei por causa do contexto. Mas se eu quisesse colocar aqui na frente, ó, o sinal negativo, não estaria errado não, tá? Mas pelo contexto, não há necessidade. Não é obrigatório colocar não, tá? É o contexto. Mas se eu montasse a função, tem que colocar. Aqui ele não pediu a função, ele pediu a taxa de variação. Então, são 3 taxas aqui. 0, 16 e 2. Beleza? Como está esvaziando, a taxa é negativa. Agora eu vou definir para você o que é uma taxa de variação. Tá? Eu vou definir o que é uma taxa de variação. Tranquilo? Então vamos colocar aqui, hein? Vamos definir aqui o que é uma taxa de variação. Ó, vamos colocar aqui do lado, hein? Ó. O que é uma taxa de variação? Ó, para eu calcular a taxa de variação, a gente chama assim a taxa de variação. Ó. É assim que se calcula uma taxa de variação. Já explico, tá? Foi exatamente isso que a gente fez ali em cima. Aí, ó. Delta Y por delta X. Pessoal, como assim delta Y? O que é delta, pessoal, para vocês? Lá na física, o que é delta? Delta é o que para gente? Pô, delta, cara, é o quê? Uma variação. Não é isso? Delta é uma variação. A gente pode pensar assim, né? É o valor final menos o valor inicial. Olha aí, ó. É uma variação, correto? Isso que é o delta para gente. Isso, Antônio, muito bom. É uma variação. Olha que legal aqui agora. Eu vou subir aqui, hein, pra gente entender melhor, hein? Ó, voltei para cá, ó. Certo? Para esse problema. Olha que legal isso aqui. O que você acha que eu fiz aqui nessas vazões? Quando eu calculei a vazão, gente, o que é o 80 para a gente aqui, ó? O que é o 80 para a gente? Olha na questão. O 80 é o seu delta Y, certo? É a variação do Y, tá vendo aqui, ó? 100 menos 20, variação. O que é esse 5 aqui para a gente? 5 minutos. É o delta X. Tá vendo? Por isso que eu te falei ali embaixo que a vazão é a própria taxa de variação, né? Eu te falei isso aqui, né? Por isso. Porque a gente fez a divisão de delta Y por delta X. Tá vendo? Então tá. Então, ó, uma barra de ferro com temperatura inicial de menos 10 foi aquecida até 30 graus. O gráfico representa a variação de temperatura da barra em função do tempo gasto nessa experiência. Tá. Aí eu te peço agora, né? Não perguntei nada aqui de propósito. Aí eu vou te perguntar agora. Te pergunto assim, ó. Qual, ó, a taxa de variação? Qual a taxa de variação? E aí? Como é que você faz para encontrar a taxa de variação? Professor, aprendi agora com você. Você acabou de falar. Então, ó, a taxa de variação é o nosso A da função. Como é que encontra mesmo? Delta Y sobre delta X. Por isso que eu te falei aquela hora, vou voltar aqui de novo, hein? Aquela hora que esse triângulozinho é importante, ó. Ó, lembra? Olha aqui, ó. Esse triângulozinho aqui é importante, ó. É o triângulozinho que me dá a taxa de variação. Olha que bonito. Certo? É o triângulozinho que me dá a taxa de variação.
Aí você divide o cateto vertical pelo cateto horizontal, certo? Olha aí que bonitinho. Então, para calcular a taxa de variação, eu tenho que ter dois pontos. Ó, eu tenho um ponto aqui em cima, chamado de ponto A. E eu tenho um ponto aqui embaixo, ó, chamado de ponto B. Então, para encontrar a taxa, tem que ter dois pontos. Aqui embaixo, tem dois pontos? Voltei. Tem. Vamos botar aqui? Ó, eu tenho um ponto aqui, beleza? E eu tenho um ponto aqui. Aí, ó. Dá para encontrar a taxa de variação? Dá, cara. Então, eu faço ΔY por ΔX. O triângulo, nesse caso que eu vou usar, é esse aqui, ó. Ó o triângulo que eu vou usar, ó, para calcular a taxa. É sempre o triângulo marcado entre dois pontos. Faz de conta que é o ponto A e o ponto B. Tranquilo? Agora, vem comigo. Vamos calcular aqui a taxa. Quanto que variou o Y ali, gente? Eu não boto aqui 30, eu faço a conta, tá, gente? Quanto variou o Y ali? Se eu te perguntar assim, quanto mede daqui até aqui no gráfico? Quanto mede, gente? Não vai errar, hein? Quem sabe aí? Quanto mede essa linha aqui? 40. Muito bom, Júlia! Viu, gente? Mede 40, né? 30 e o 10. Show! Então, vamos botar aqui. Essa linha mede 40. 40 o quê? 40 graus Celsius. Vamos botar assim. Agora, tem que achar o tempo. Qual é o tempo que eu vou achar aqui? Esse aqui, né? Olha o tempo aqui, ó. Ó. Opa, bugou. Ó. Agora é o tempo aqui, ó. Beleza? Ó. Quanto vale essa outra linha aqui, gente? Ah, essa outra linha, professor, vale 5, não é isso? Olha aí, ó. 5 minutos. Sacou? Aí, ó, encontramos a taxa de variação. Então, para eu fazer a taxa de variação, eu peguei o ΔY, que é 40. Eu gosto de botar unidade. E o tempo, 5 minutos. Então, aquela barra de ferro está aumentando 8 graus Celsius por minuto, certo? E isso para a gente é o quê? É o A da função. E esse A, nesse caso, ele é positivo. Eu boto o sinal depois, tá? Ó, porque o gráfico é crescente. Então, eu posso fazer assim, tá? Beleza? Então, aí está calculada a taxa de variação. A outra pergunta que eu te faria aqui, rapidamente, para fechar nossa aula, sabe qual é a outra pergunta? Ó, outra pergunta. Qual a função do gráfico? Gente, a função do gráfico. Encontrar a função é primeiro grau? É. Se é primeiro grau, a função é do tipo y igual a ax mais b. Encontrar uma função é encontrar quem? O A e o B. Ah, é, professor? É. E a gente já sabe os dois. Sim? Sim. Quer ver? Então a função é ó, y igual. Quem é o A? Pô, o A tá aqui, cara. O A é a taxa de variação. Olha aí, ó. Esse é o A. O A é 8. Então fica 8x. Quem é o B? Viu como é importante saber quem é o B? Lá em cima eu te expliquei isso, ó. Olha aqui. Olha aí, ó. Quem é o B? O B é onde a função corta o eixo Y. Olha aqui, ó. Professor, é mesmo. Então a função tá pronta, né? Olha aqui, ó. Tá pronta. Porque nesse caso, ó, o B aqui, ó. B igual a menos 10. B igual a menos 10. Aí, para ficar chique e bonito, você põe aqui, né, cara? Quem é o Y? O Y é a temperatura da barra. O Y é a temperatura da barra. Está em graus Celsius. Quem é o X ali? O X é o tempo de aquecimento, que está em minutos. Gente, olha que uva. Tenho certeza que você não ficou com muita dúvida, né, gente? Olha aí que uva, ó. Um beijo, um abraço. Valeu, turma!